Eu quero trazer uma palavra nesta manhã, uma palavra de restituição. Eu quero falar sobre restituição. Essa é a palavra para você nesse tempo, para você nessa hora e para mim também. É uma palavra que nós podemos entender pelas as sagradas escrituras, e ela nos diz que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Nós olhamos isso contextualizando no livro de Jó. Quando nós olhamos o livro de Jó, nós olhamos algo ali muito peculiar, vamos dizer assim, para muitas pessoas que estão vivendo hoje, né? O livro de Jó, o capítulo 23, deixa eu ler aqui para você, porque não é essa passagem que eu vou ler para nós falar sobre restituição, mas o capítulo 23 de Jó, e o versículo de número 10 diz assim: mas ele sabe o meu caminho. Ou seja, quando nós lemos Isaías 55 e o versículo de número 8, 9, 10, a Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Eles, assim como a chuva desce dos céus e a neve e para lá não volta, assim a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Ou seja, de modo nenhum, de forma alguma, tem como a chuva cair e voltar, a neve cair e voltar. Ou seja, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Jó, ele estava dizendo assim, mas ele sabe o meu caminho. Lógico que Jó sabia que Deus sabe o caminho. Assim como Deus conhece o meu e o seu caminho. Assim como Deus conhece o meu e o seu pensar. Assim como Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Assim como Deus conhece a tua aflição, a tua necessidade. Assim como Deus conhece a escassez que você está passando, seja ela espiritual, seja ela sentimental, seja ela financeira, qualquer área da sua vida, Deus conhece. Agora, o que Jó diz após a parte A do versículo, ele diz assim: se ele me provasse, ou se ele me provar, sairia eu como ouro. Jó está dizendo isso. Olha, se Deus me provar, eu vou sair como ouro. É purificado pelo fogo. E quanto mais fogo, o ouro, para se tornar puro, quanto mais fogo, mais puro o ouro fica. É o que Jó está dizendo aqui. Agora, quando nós olhamos a vida de Jó, nós olhamos que Jó ele foi tocado em 3 áreas da vida. Eu já falei isso aqui. Jó foi tocado na área da família, porque é a área mais atingida, é ou não é? A área mais atingida é a área da família. E outra coisa, quando toca em você, você ainda suporta, mas quando alguma coisa acontece com seus filhos, com seus netos, meu irmão, aí você se arma, é ou não é? Ou seja, essa é a área que muitas vezes o inimigo das nossas almas, escute isso aqui, irmão, o inimigo das nossas almas, ele quer deixar você morto, com sede, com fome, entendeu isso? Ele quer deixar você desanimado, quer fazer com que você fique triste. Porque tem coisas na nossa vida que o inimigo ele conhece a tua fidelidade, conhece a tua vida com Deus, você está entendendo? E por esse fato, algumas coisas começam a dar errado, mas não é porque Deus quer. Aqui na vida de Jó, não foi porque Deus quis, foi porque Deus, o diabo foi até Deus. Também tu prospera Jó por todos os lados e guarda ele em todos os seus caminhos. Toca nos seus bens, toca na sua família, toca em tudo que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. É aí, nesse ponto, que Jó disse assim: se ele me provar, eu vou sair como ouro. Eu vou sair como ouro. Jó 23:10. Leia aí na sua Bíblia em casa. Depois marca, então, para você ver. Então, Jó ele foi tocado na família, ele foi tocado na saúde,
e foi trocado nas finanças. Por quê? Porque Jó perdeu a família, Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu o gado, perdeu os camelos, perdeu os bois, perdeu tudo. E por fim ele perdeu a saúde. Só que Jó, ele foi restituído. Mas é justamente isso. Eu não quero falar sobre Jó, porque eu já tinha falado sobre Jó. Mas aqui dá para a gente entender aqui o que realmente esboça uma colheita da parte de Deus, aonde ele tornou o estado de Jó muito maior do que o primeiro. Ou seja, Jó já era o homem mais rico de todo o Oriente, mas agora ele é abençoado 2 vezes por Deus, porque ele não desistiu, porque ele não parou. Eu quero falar aqui de algumas coisas que nós precisamos entender nessa passagem. Primeiro, a semente ela tem a sua capacidade. E qual é a capacidade? Ela tem a capacidade de se multiplicar sozinha. Você não consegue fazer nada. Se você tem uma semente e você lança ela na terra, ela tem a capacidade por si só de ela germinar, frutificar e dar os seus frutos. Você não tem capacidade de mudar a genética dessa semente. Entendeu? Então, a semente ela tem essa capacidade de produzir outra semente igual ou semelhante, não vou dizer igual, mas semelhante a ela. Ora, se você lança uma semente, eu digo isso porque o meu pai ele tem sítio e eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Se você pega uma semente de milho e lança na terra, a capacidade dela brotar, e você não vê como isso acontece, ela é extraordinária. Porque sobre aquela semente que você lança, ela dá muitas socas de milho recheada. E eu coloquei algumas coisas aqui para que a gente possa entender isso. É a mesma coisa de qualquer fruta. A macieira, pé de maçã. Se você lança uma semente, ela dá aquela macieira, a coisa mais linda do mundo. E vem muitas maçãs, a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se você conhece a região aqui oeste, mas eu conheço. Então, eu falo daquilo que realmente é real, é fato. Ou seja, qual é o tamanho da minha colheita? A colheita ela é determinada pela quantidade, olha só, pelo tipo de semente e pela quantidade que eu vou semear. Entendeu, irmãos? Essa é a realidade. Olha só, qual é o tamanho da minha colheita? A minha colheita ela é determinada pela quantidade e pela qualidade da semente que eu lanço. Então eu vou, é óbvio, colher. Não tem como. Eu falei ontem sobre a lei da semeadura. Mas, pastor, por que você está falando? Espera, vou chegar lá. Isso eu estou falando no âmbito natural. Agora, no âmbito espiritual, não é diferente. Não é diferente. Existe uma frase, eu não sei de quem que é, ele diz assim, se você quiser algo de Deus que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Isso é real. Porque senão você só vai colher ou só vai receber aquilo que você semeia. Mas se você quiser colher mais de Deus, faça algo que você nunca fez para você ter algo que você nunca teve. É a realidade. Isso é fato, isso é verídico. Não tem como mudar isso. Isso é a lei da natureza, como também é uma lei espiritual. E eu vou mostrar aqui para você que essa lei espiritual, ela é tremenda. Agora, ontem eu falei sobre a semente boa e a semente ruim. Eu falei sobre os filhos do reino e sobre o joio. Ou seja, existe semente boas e existe semente ruins. Por exemplo, no reino espiritual, semente boa, amor. A semente no reino espiritual, fé. No reino espiritual, bondade, compaixão, misericórdia, ajudar quem precisa, socorrer o necessitado. Isso são sementes que uma hora você vai colher. Se você lançar, se você fizer, sem olhar para quem, e essa é a realidade, sem olhar para quem e sem esperar receber nada em troca ainda, esse é o detalhe. Espere para você
ter uma colheita de Deus. E eu vou ler um texto aqui que eu estava lendo hoje de manhã, eu disse, meu Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, que coisa gloriosa, irmãos. Agora, existem aquelas sementes também, que são sementes ruins. Por exemplo, incredulidade, dúvida, medo, né, irmãos? Ódio. Tudo isso é semente ruins. Se você lançar essas sementes ruins, você vai gerar, ou seja, uma semente semelhante à que você está plantando, e você já sabe o resultado da colheita. Ou você vai colher em Deus algo surreal, sobrenatural, ou nós vamos colher na realidade aquilo que nós plantamos. Eu sempre falo que a colheita, a plantação é livre, a colheita é inevitável. Então, eu preciso selecionar qual é o tipo de semente, a quantidade, para que eu possa colher. Qual é o tipo de semente? Quais são as qualidades da semente que eu estou plantando? Isso no reino natural, você entende nitidamente, você vê, né? Agora, no reino espiritual, não é diferente. Você muitas vezes reclama que não recebe amor, mas você não dá amor. Como é que você vai receber aquilo que você não dá? Como é que você quer uma coisa se você não dá em troca? É dessa forma. Como é que você quer que as pessoas lhe respeitem e você seja bem tratado pelas pessoas, mas você trata as outras pessoas com ódio, com ira, você não respeita as pessoas. Para você ser respeitado, você precisa se respeitar. É isso que eu quero nessa manhã, porque eu acredito numa restituição em todo o âmbito, em todas as áreas, tanto ela na área sentimental, quanto na área profissional, quanto no financeiro, quanto na saúde, em tudo. E outra coisa, Deus ainda vai livrar você, vai enviar o profeta para te livrar do dia mau que você ainda não conhece e você não vê. Isso é de Deus, irmão. Porque a semeadura, a plantação, quando você semeia, a tua semente fica ali. Você entende isso? Eu vou mostrar para você aqui. É por isso que eu estou primeiramente falando sobre isso, né, irmãos? Ou seja, e quando é que isso acontece, irmãos? É quando nós sabemos o Deus que você realmente serve. Hoje é o dia do meu milagre. Deus, não, você não serve o Deus que vai fazer um milagre porque ele tem um dia específico. Não, Deus é o Deus do milagre. Não é, hoje é o dia do meu milagre. O dia do teu milagre é quando você semeia, quando você crê, quando você busca, quando você lança a semente na terra. Deus, ele é o Deus do milagre. Não existe um dia específico. É quando ele determinar aquilo que é seu por direito, pode ter certeza que você vai alcançar. E não existe nada que possa deter, não existe o inimigo, não existe obra disso, não existe olho grande, não existe inveja, porque maior é aquele que está em nós e conosco do que aquele que estão com eles. Se Deus falou, está falado. Não tem como. Se Deus disse, ele vai fazer. Não tem como. Agora, o que nós precisamos entender, e eu quero para você, Salmos 37, o versículo 25. Ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo, eu vou colocar aqui, Salmos 37, e o versículo de número 25. Amém? Guarda aí, vai marcando aí para você aí. Diz, eu já fui moço e hoje sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é maravilhoso de uma forma que nós muitas vezes não mensuramos, e a gente muitas vezes não tem esse entendimento dessa grandeza, dessa espontaneidade de Deus para abençoar conforme a tua semente, conforme a tua semente será a tua colheita, conforme você lança, você vai receber. Amém, irmãos? Você quer receber amor? Então, não limite o amor, porque Deus é amor. Amém? Não limite. O que você quer? Você quer na área da saúde? Usa a tua fé. Em todas as áreas, pense no âmbito espiritual. A colheita, irmãos, ela é inevitável, ela vai vir. Eu quero ler um texto aqui agora,
para nós nos embasar, para você entender o que eu estou falando até agora. Aqui no Salmo 37, o versículo número 18 ainda, ele diz assim, ó: o Senhor conhece os dias dos íntegros, dos retos, a herança deles permanece para sempre. Ou seja, nós temos uma herança. Se Deus não quisesse te abençoar, Ele não faria promessas para você. Concorda comigo? Se Deus não quisesse te dar bênçãos sem medida, Ele não teria feito promessas. Ele falou para Abraão, em Gênesis capítulo 13, o versículo 17, ele disse a Abraão: levanta-te. Essa palavra quer dizer, se posiciona, Abraão. Levanta-se e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti eu te darei. Foi isso que ele falou para Abraão. Ele fez a promessa para Abraão e ele se posiciona, Abraão. E Abraão lançou uma semente de fé. E Abraão saiu sem saber para onde ir. E Abraão herdou aquela terra. E os seus descendentes herdaram aquela terra. Eles entraram em Canaã. Eles herdaram as promessas de Deus e viveram e viram os milagres, o Deus de milagre, e viveram aonde há a abundância. Você entende isso? Canaã fala da totalidade das bênçãos de Deus, porque um homem acreditou e ele se lançou com tudo, crendo que Deus poderia fazer infinitamente e muito mais. Eu creio no poder da restituição. Eu creio na restituição de Deus para a sua vida. Eu creio na restituição de Deus para a minha vida. Amém? Se você crê, pega essa palavra para você. E se você crê mais ainda, você vai dizer para Deus: Deus, se o Senhor não quisesse que eu recebesse essas bênçãos que estão contidas na tua palavra, o Senhor não teria feito promessa. Isaías 1,19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Você tem direito de comer o melhor da terra. Ah, pastor, mas eu vivo uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Tem remédio também para o pecado. Se confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e Ele restaurar, ou seja, todas as nossas, e purificar de todas as nossas iniquidades. Ele é fiel para quê? Para purificar. Essa palavra purificar quer dizer lavar de toda a nossa sujeira. Ah, mas aí você entra na presença de Deus, você entra num lugar secreto em Deus, você começa a reclamar em Deus as promessas dele para a sua vida. Senhor, eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo sem resposta e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é o salmista no Salmo 37 e o versículo de número 25. O Salmo 37, 18 diz assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, no plural, não é o dia, é os dias. A herança deles permanece para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Nos dias da fome se fartarão. Ou seja, talvez algumas pessoas estejam nesse exato momento passando por algum tipo de fome espiritual. A palavra de Deus diz que ia chegar um tempo onde as pessoas diziam assim: de fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir a sua palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã, que vai suprir todas as tuas necessidades, toda a tua fome e a tua sede espiritual. O Senhor vai lavar a tua vida nesta manhã, vai te purificar e vai fazer você herdar tudo aquilo, restituir tudo aquilo que o diabo tem roubado de você, tudo aquilo que ele tem tirado de você. Você crê nisso? Se você crê nesta palavra, receba de Deus em nome de Jesus. Porque há um tempo de restituição na sua vida, há um tempo da presença de Deus, há um tempo do refrigério de Deus. E eu quero ler aqui o versículo, a passagem, que eu estou me embasando em tudo isso que eu falei até agora. Se você entrou agora e você não ouviu a live desde o começo, volte. Volte e você vai ganhar. Porque Deus fala de uma restituição. E eu quero ler aqui 2 de Reis, capítulo 8 e o versículo 1. Amém? Vamos lá então. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te,
vai com com os de tua casa e mora onde puderes. Porque o Senhor chamou fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava com Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Olha, você acredita em coincidência? Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Jesuscidência. 7 anos após a mulher sair, ela voltou no mesmo dia em que o rei estava conversando com Geazi, moço do homem de Deus, o profeta, e ele estava falando a respeito daquilo, dos milagres que Eliseu estava falando, que Eliseu tinha feito, aliás. Aí o versículo número 4 diz assim: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu ressuscitara a vida a um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia ressuscitado ou restaurado a vida, clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou, restaurou a vida. Ele estava contando para o rei a história da restauração da vida do filho desta viúva, porque o rei queria saber. Nesse mesmo momento, nessa mesma hora, a mulher estava chegando com um filho, depois de 7 anos, em outra nação, e ele olhou para a mulher e disse: olha, essa daí é a mulher, e o filho dela também. Versículo 6 diz assim: interrogou o rei a mulher, e ela contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Meu Deus, irmão, meu Deus do céu. Aquela mulher, 7 anos, ela ficou em outra terra. E o rei agora disse: eu quero que você restitua a terra dela, restitua a casa dela, e tudo que rendeu a terra dela, nesses 7 anos, você vai fazer passar as mãos dela. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Justamente, restituição. E eu profetizo na sua vida, como diz lá em Isaías capítulo 10, o versículo 27, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo da miséria, o jugo do medo, o jugo da escassez, o jugo da enfermidade, o jugo da opressão, o jugo da paranoia, da loucura, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus, porque o poder da unção de Deus está aqui para restituir sobre a tua vida, restituir sobre a tua casa, restituir sobre as tuas finanças, restituir sobre a tua saúde, restituir a alegria, restituir a paz, tudo o que o diabo ele tem feito para que você viva uma vida de angústia, uma vida de tristeza, uma vida de desespero, uma vida onde parece que você não vê sentido na vida, você não tem mais esperança. Eu profetizo em nome do Senhor, o Deus que fez a promessa, que hoje, não que Deus seja o dia do milagre de Deus, porque Deus é o Deus do milagre, mas hoje é o dia da tua restituição, hoje é o dia da tua alegria, hoje é o dia do novo de Deus sobre a tua vida, hoje é o dia que Deus vai fazer coisas grandes, Deus vai fazer uma expansão, Deus vai expandir. Oh, glória a Deus! Se você crê, comece a glorificar.
Se você crê, comece a exaltar. Porque Deus ele vai expandir, Deus ele vai fazer coisas grandes. Vamos entender aqui essa história aqui. A palavra de Deus fala aqui sobre essa mulher. Agora vamos contextualizar essa história para você entender quem era essa mulher. Essa mulher era uma mulher sunamita. Ela morava em Sunem. E essa mulher, ela estava uma mulher rica, uma mulher próspera. Escute isso, essa mulher era uma mulher rica. E Eliseu passava na frente da casa dela todos os dias. Eliseu passava na casa dela. E essa mulher fez o quê? Essa mulher, olhando para aquele homem, olhou para o seu marido e disse: eu vejo que esse homem é um homem de Deus. E essa mulher então preparou um quarto, ela fez um quarto para esse homem. E esse homem, toda vez que passava ali, cansado, essa mulher preparava esse quarto, deixava ali para esse homem ter um descanso. O que foi que ela fez na vida desse homem? Fale comigo bem alto assim. Ela semeou na vida dele. Essa mulher, ela investiu na vida dele. Esta mulher semeou na vida do profeta. Irmãos, escute, primeiro eu falei sobre a semente. Porque você entende isso, o que representa que essa semente ela tem a capacidade por si mesmo de se multiplicar. Essa mulher então olhou para aquele homem, e quando ela olhou para aquele homem, ela viu que ele era um homem de Deus. E ela falou para o marido: vamos fazer um quarto aqui para esse homem, porque eu vejo que ele é um servo de Deus, que ele é um homem de Deus. E ela fez ali um quarto para ele, e toda vez que aquele homem passava ali, cansado, ele se hospedava ali, ele comia, ele bebia e desfrutava de tudo aquilo que aquela mulher colocava na mesa para ele se alimentar. Aquela mulher, ela investiu na vida do profeta de Deus. Quando aquele homem então passou o tempo ali, o próprio Geazi, porque o profeta chega e diz: o que é que nós poderíamos dar para essa mulher? Visto que ela é uma mulher rica, o que é que nós vamos dar para ela? Se ela tem tudo. Aí o Geazi disse assim: ela pode ter tudo, mas está faltando uma coisa, ela não tem filho. Irmãos, olha só, ela não tem filho. Aí a palavra de Deus diz então, que o profeta chega para ela e diz assim: olha, daqui a 9 meses, tu vais receber aquilo que tu tanto almeja, aquilo que tanto tu deseja. Aí ela vai e fala para o homem de Deus: homem de Deus, não me engane. Ou seja, veja bem, ela semeou, ela investiu, ela depositou os seus bens, né, na vida daquele homem. E o que é que aconteceu? Aquele homem, porque muitas vezes não adianta, irmãos, a pessoa ter dinheiro, mas a pessoa não ter alegria. A pessoa ter dinheiro, mas a pessoa não ter paz. A pessoa ter dinheiro, mas tem coisas que o dinheiro não paga. Tem coisas que o dinheiro não paga na sua vida. Tem coisas que o dinheiro não faz. Dinheiro não é riqueza. Riqueza é você ter Deus. Você está entendendo? Eu prefiro morar num deserto com Deus do que num palácio sem Ele. O que adianta você morar num palácio com dinheiro, sem Deus, e você ter ali tudo que você gostaria de ter, mas você não tem uma família, você não tem um momento de paz, você não tem um momento de alegria, você não tem uma pessoa para compartilhar a sua vida, para compartilhar os seus sentimentos, para compartilhar a sua alegria, para compartilhar a sua tristeza, para compartilhar os seus projetos, para compartilhar a sua esperança. Oh, meu Deus do céu! Você precisa ter alguém. E outra coisa, alguém que você confie. Porque não adianta você trocar 200 e aquele 201 nunca confiou e nunca vai confiar. Por isso que a Bíblia diz: lembra-te da mulher da tua mocidade. Eita, glória a Deus, aleluia. Você entende isso, irmãos? Isso aqui na realidade nós estamos falando da palavra de Deus. Essa mulher, ela era uma mulher rica. Ela tinha, depois você leia a história, desde 2 Reis capítulo 4. E você vai ver que essa era uma mulher rica, próxima, mas ela não tinha filho. O profeta passou na casa dela. E o profeta passava. Quando o profeta passava na casa dela,
isto é um homem de Deus. Ela não disse, escute, ela não disse, aí vai um pastor, aí vai um evangelista, aí vai um bispo, aí vai um apóstolo. Não, Deus não está preocupado com título. Deus está preocupado se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você está entendendo? Porque existem muitos falsos profetas, muitos falsos pastores, muitos falsos bispos, muitos falsos apóstolos. Nós precisamos saber se essa pessoa é um homem de Deus e uma mulher de Deus. É tanto que quando ela disse assim, ela disse para o profeta, não me engane, profeta. Ou seja, é como se ela estivesse dizendo assim, ó, o pastor já me enganou, o bispo já me enganou, o apóstolo já me enganou, o missionário já me enganou, e você é um homem de Deus, não me engane também. E a Bíblia diz então, que aquela mulher, ela começou então a crescer a barriga. A Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando. Porque depois de 9 meses, ela ganhou a criança. E essa criança, então, ela começa a crescer. Essa criança, então, começa agora a desenvolver. E essa criança, um dia, estava com seu pai, trabalhando. E ele sentiu uma dor de cabeça. E aquela criança morreu. Sabe o que essa mulher falou? Aquela mulher chamou o moço e disse, vai lá em Eliseu. E quando Eliseu viu que vinha uma pessoa desesperada, correndo, pegou um cavalo, pegou o jumento, ficou desesperada. Aí Eliseu fala para Geazi, vai ali, vê quem é aquele que está vindo. E de repente ela foi e disse, o que está acontecendo? Aí ele disse, não está acontecendo, está tudo bem? Vai tudo bem. A mulher, ela tinha uma fé desesperadora. Aí ela chega, por acaso eu te pedi filho? Olha só a calma, olha só a sutileza de uma pessoa, de uma mulher virtuosa. Ou seja, vou resumir aqui que eu não quero, por causa do tempo. Eliseu vai lá, coloca o menino sobre a cama, Eliseu deita sobre o menino e o menino volta a ter vida novamente. Escute, ele restaura a vida desta criança e devolve para sua mãe. E a mãe diz, agora eu sei que tu és um homem de Deus. Restituição na vida, restituição na saúde, restituição na família, restituição nas tuas finanças, restituição nos teus sentimentos. Você já imaginou como é que estava o sentimento dessa mulher, como é que estava a vida dela de perder o filho que ela não pediu para o profeta? Fala da família. Ei, escuta, Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus que abre a madre, Deus é um Deus que tira a esterilidade e faz aquela estéril ser mãe de filho. É a palavra de Deus que diz. Só que olha o seguinte, eu estou falando ainda do contexto. Estou lendo aqui 2 Reis capítulo 8, o versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta, vai com os teus da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou fome, a qual virá sobre a terra 7 anos. Ou seja, essa mulher não sabia, escute, essa mulher ouça, não escute, porque escutar tem diferença de ouvir. Essa mulher, ela não sabia da seca, mas Deus dá livramento antes de você saber aquilo que vai vir sobre a sua vida. Toma posse aí dessa palavra. Por quê? A palavra diz que o profeta disse, Deus trouxe fome a essa terra. Então sai daqui, para que você não passe por essa escassez, por essa fome, por esse problema, por essa angústia. E a mulher foi. Durante os 7 anos, porque o profeta falou, e durante 7 anos veio a seca, ela retorna. Quando ela está retornando, então, a mulher, segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Isso fala de livramento, isso fala de amor, isso fala de cuidado, isso fala de restauração. O cuidado que Deus tem pela sua vida, o cuidado que Deus tem por você, o cuidado que Deus tem por mim. O problema é que tem muitas pessoas que estão procurando riqueza no dinheiro. Riqueza, a verdadeira prosperidade é você ter Deus na sua vida. Porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, tem coisas que o dinheiro não te dá. Pode te dar circunstancialmente, entendeu? Momentaneamente.
Mas quando você tem uma paz que é do entendimento, você tanto faz ter dinheiro como você não ter, tanto faz você viver numa palafita como você viver num palácio, nada vai mudar o teu nível de comunhão, de intimidade com Deus, porque você sabe que tudo isso aqui vai ficar nessa terra, tudo isso aqui vai ficar. Nós vamos ter uma vida aonde os olhos não viram, aonde o ouvido não ouviu, aonde jamais penetrou no coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, ouça, o versículo 3, a cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Essa mulher então, ela lógico, ela tinha direito, ela saiu e abandonou tudo por causa da seca, porque o homem de Deus falou. Só que agora ela retorna, e ela vai aonde? Ela vai direto no rei, aquela pessoa que tem autoridade para restituir tudo aquilo que ficou para trás. Você tem hoje o rei Jesus, o rei dos reis, aonde você vai na frente dele, aonde você vai diante dele e vai dizer assim: Senhor, eu quero a minha restituição, eu quero a restituição da minha saúde. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Se tão somente eu tocar nele, ela está dizendo: Senhor, eu quero a restituição da minha saúde, a minha cura, essa ansiedade, essa angústia que está na minha alma, no meu corpo, que eu não consigo o dinheiro. Ela gastou tudo que tinha com os médicos e indo de mal a pior. Mas ela tocou em Jesus e ela foi restituída. Tem muitas outras passagens que nós podemos falar de restituição. Outras passagens que nós podemos falar da cura divina, do milagre divino, daquilo que Deus pode fazer. Aí, essa mulher, ao cabo voltou, ora, versículo 4, o rei falava com Geazi. Eu amei quando eu li isso hoje de manhã aqui. O rei estava falando com Geazi. Geazi era o servo de Eliseu. Aquele que Eliseu perguntou: o que nós vamos dar para essa mulher? Se ela tem tudo, ela é uma mulher rica. Ele disse: ela não tem filho. Aí o rei chamou Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, senhor meu, esta é a mulher e o filho a quem ele restaurou a vida. Escute, não existe coincidência. Guarde no seu coração, existe Jesus-cidência. Nada está fora do domínio de Deus. Não é do controle não, porque o controle qualquer um pode ligar e desligar a tua televisão, Deus está no domínio, o domínio está nas mãos de Deus. É Deus que restaura, é Deus que restitui, é Deus que cura, é Deus que abre porta onde não há porta. Se você está onde você está, foi porque Deus permitiu, porque Ele tem um propósito de você estar nesse lugar, nessa posição que você está. Se você é empresário, é porque Deus sabia que muitas pessoas iam depender da sua empresa para sustentar a sua família. Entendeu? Então trata as pessoas com respeito, trata as pessoas com honra, porque são filhos de Deus. Você não está nessa posição porque você quer. Toda autoridade foi dada por Deus. A palavra autoridade vem de autor. O autor da autoridade é Deus. Se Deus deu autoridade para você exercer essa função, foi porque Deus quis que você estivesse aí. Então saiba como você vai honrar aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Se Deus abençoou você, se Deus prosperou você, se Deus está prosperando você, oh meu Deus do céu, invista no reino de Deus, semeie no reino de Deus, faça como essa mulher, invista, semeie. A tua colheita, independente do natural ou do espiritual, ela vai depender conforme a tua plantação. E outra coisa, conforme as escolhas da tua semente. A tua semente tem que ser uma semente que glorifique a Deus. Você tem que ter esse entendimento, não tem? Então, não tenha medo não. Não tenha medo que eu estou falando da palavra de Deus. Se o que eu estou falando para você não está na palavra de Deus, então eu rasgo a minha Bíblia e eu deixo de ser pastor. Pastor, por que você está falando? Porque eu vivo o milagre de Deus a cada dia.
Eu sou um milagre de Deus. Deus sabe o que eu estou falando. E a Bíblia diz assim, o versículo 6 assim: interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixaste a terra até agora. Ei, escuta, quando o povo estava no Egito, o faraó disse assim: olha, vai o gado, né, vai algumas coisas que vão ficar algumas coisas aqui, eu vou liberar vocês aos poucos, e vai ficar aqui. Moisés chegou e disse: não vai ficar nenhuma unha no Egito. Você está entendendo? Ei, escuta, nenhuma unha. Deus vai restituir tudo. Deus vai restituir tudo. Tudo que você perdeu no passado, tudo que o diabo roubou, que tirou, que te feriu, que te fez você abrir essa ferida no seu coração e que você não consegue fechar. Deixa eu dizer uma coisa: feche as feridas e não feche o teu coração, não. Fecha essas feridas e não fecha o teu coração, porque muitas vezes você chorou lá atrás, você chorou porque muitas vezes, quem sabe, você foi traído, foi traída, quem sabe houve um rompimento, uma separação, quem sabe você viveu numa escassez, quem sabe você passou necessidade, quem sabe você passou fome. Eu profetizo em nome de Jesus: Deus vai te dar tudo e vai te restituir todo esse tempo e vai trazer e colocar nas tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Diga amém. Eu creio. Eu creio. Deixa eu ler aqui um versículo para você aqui, e talvez você não esteja ainda, talvez você ainda não esteja crendo aqui naquilo que eu estou falando, mas eu vou falar aqui esse versículo aqui, para você não, deixa eu olhar aqui se eu marquei aqui. Está aqui, ó. Ô Jesus, está aqui, vamos lá, está na Bíblia, deixa eu encontrar. Joel 2, 24. Diz assim, Joel capítulo 2, 24: as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Azeite, você sabe o que é isso? Não? Vinho fala de alegria, azeite fala da presença de Deus na tua vida. Ninguém vai tirar o Espírito Santo de Deus na tua vida, e ninguém vai tocar na tua alegria, vai transbordar. As eiras se encherão de trigo, fala de suprimento, fala de alimento, fala de suprir as necessidades, da fome. Transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Você é povo de Deus, você é filho, você é filha, você é herdeiro, você tem um rei, o rei Jesus. Chegue diante dele, chegue diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Deus, eu estava aqui, né, de manhã orando, e eu disse: Senhor, eu não tenho nada para falar, Senhor, eu não tenho nada para pregar nessa manhã. E eu nunca ministrei essa palavra, não. Estou ministrando hoje para você, porque o Espírito Santo de Deus me levou a te dar uma semente, uma palavra, um alimento que vai te sustentar, que vai restaurar a tua vida, vida sentimental, financeira, como fez na vida de Jó. Eu comecei falando de Jó. A família, saúde e finanças. Deus conhece os seus caminhos, e Jó ainda disse, Jó 23, 10: o Senhor conhece todos os meus caminhos, e se Ele me provar, eu vou sair como ouro. O ouro, ele só é purificado quando passa pelo fogo, o fogo da aflição. Quem sabe esse tempo todo que você está passando aí pelo fogo da aflição,
pela angústia, pela dor, gerando essa ferida que nunca sara, esse medo. Você fica com dúvida do futuro, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer nos dias, e aquela angústia, meu Deus, eu estou vivendo escassez, eu estou vivendo a fome, meu Deus, o que vai ser de mim daqui a 7 anos? Deus está dizendo, chegou 7 anos para a sua vida hoje, eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou te dar tudo aquilo que o gafanhoto, o migrador, o destruidor, o cortador, o meu povo não vai ser envergonhado. Escute, se Deus não quisesse que você recebesse essa promessa, Ele não ia dizer que você ia ser envergonhado. Pelo contrário, Ele ia dizer que você ia dizer que você ia o quê? Não, meu povo vai ser envergonhado mesmo. Como, meu irmão? Como, minha irmã? A palavra de Deus está aqui. Joel 2, 24, 25, 26. Versículo 27. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Existe um propósito, porque os meus planos são maiores que os teus. Abre os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se